Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje continuamos o curso Premium Educação Financeira e de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Módulo 3. Primeira aula. Renda fixa. Renda fixa é um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação no título. Essas regras estipulam o prazo e a forma que a remuneração será calculada e paga ao investidor. Nesse tipo de investimento, o investidor concede um empréstimo, usualmente em dinheiro, a uma entidade em troca do pagamento de juros. Dessa forma, a entidade, geralmente uma instituição financeira, emite um documento onde ela se compromete a devolver o dinheiro emprestado acrescido de juros após um período pré-estabelecido. O investimento em renda fixa pode ser contrastado com investimentos de renda variável considerando simplesmente a previsibilidade da remuneração. Nas operações de renda fixa é possível prever ou, ao menos, estimar o rendimento do investimento, dado que as taxas e indexadores de remuneração são previamente definidos. Já nas operações de renda variável, tal previsão não é possível, pois a remuneração está associada a condições futuras do mercado que dependem de fatores econômicos imprevisíveis. Com esta definição, uma coisa muito importante deve ser citada. Aqui na renda fixa é onde o investidor deve iniciar sua primeira aplicação, devido à previsibilidade do aumento do seu capital investido ao longo do tempo, principalmente sobre a criação da sua reserva de emergência, qual já tratamos no módulo de educação financeira. Aqui você aprenderá quais passos devem ser seguidos para a criação da conta digital em um banco digital. Eu vou deixar o mais claro possível que você, investidor, deve fazer uma avaliação para saber qual o seu perfil de investidor, porém deixo claro que nesse primeiro tempo de aprendizado todos devem ter o perfil de conservador. Vamos começar falando sobre o perfil do investidor. Qual o seu perfil de investidor? Conservador, moderado ou arrojado? O perfil de investidor é o resultado de uma análise das suas características em relação a investimentos, e principalmente ao risco envolvido. Simples de ser obtido através de algumas questões, o perfil de investidor serve para indicar a carteira de investimentos mais adequada para você. E você sabia que o ser fiel ao seu perfil de investidor, ou suitability, pode fazer a diferença na hora de ter sucesso em suas aplicações financeiras? Assim, todos possuem um perfil de investidor, mesmo que você ainda não saiba qual é o seu. A forma como você lida com os acontecimentos, por exemplo, é o que determina o seu perfil de investidor. É algo ligado à sua personalidade e objetivos. Agir contra sua personalidade e metas em qualquer situação da vida é um erro que pode trazer consequências negativas. Fazer isso em seus investimentos pode ser ainda pior. Ao ter mais dinheiro do que deveria aplicado em produtos financeiros incompatíveis com seu perfil, você tende a perder a tranquilidade. Seja pelo risco de comprometer parte do capital a curto prazo ou ansiedade de estar deixando de ganhar dinheiro com produtos mais arrojados. Então, você deve saber qual é o seu perfil de investidor antes de aplicar para poder garantir uma diversificação equilibrada do seu capital. Você pode ser conservador, moderado ou agressivo, também chamado de arrojado. A categoria é definida, de forma geral, de acordo com a sua tolerância a riscos. Para saber qual é seu gosto ao risco, algumas características são analisadas. Você será avaliado pela sua situação financeira, renda e patrimônio, idade, conhecimento do mercado e, claro, seus objetivos. Essas metas de vida normalmente possuem implicações financeiras. Então, é importante saber o prazo e a quantia para os seus objetivos. E com o passar do tempo reavaliar seu perfil. Veja as principais características de cada perfil de investidor. O conservador. Esse tipo de investidor prioriza a segurança em suas aplicações. Em sua diversificação de investimentos, o conservador deve manter a maior parte da sua carteira de investimentos em produtos de baixo risco, como por exemplo, Tesouro Direto. É apenas a plataforma, dentro que existem os ativos, e eu considero este investimento, se retirado antes do vencimento, como renda variável. CDB, Certificado de Depósitos Bancários. LC, letras de câmbio,
A sigla ELC significa letra de câmbio. Esses títulos nominativos são vendidos como forma de captação de recursos. Funcionam como um empréstimo que o investidor faz a uma financeira em troca de uma remuneração, que pode ser prefixada ou pós-fixada. LCI e LCA são letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Fundos de renda fixa. E se você quiser adicionar um pouco de renda fixa privada, você pode aplicar em debêntures também. Ele ainda pode investir uma pequena parte em aplicações que ofereçam níveis de riscos diferenciados, para poder se beneficiar de ganhos a longo prazo, como por exemplo, ações pagadoras de dividendos, fundos multimercados, renda variável, fundos de ações, fundos de investimento no exterior, fundos cambiais, fundos imobiliários, FIIs. Essas aplicações devem representar uma pequena parcela da carteira. Enfim, a característica principal do conservador é preservar o seu patrimônio. Assim, normalmente ele opta por investimentos com baixíssima oscilação e baixo risco de prejuízo, mesmo que temporário. A falta de liquidez e rendimento abaixo da média são aspectos que o incomodam, pois é isso que esse perfil consegue: segurança e constância. É importante que o conservador entenda os pontos negativos de não aproveitar as oportunidades financeiras. O conservador costuma ser uma pessoa com patrimônio já construído, que provavelmente tem mais de 40 anos e busca apenas a solidez do seu capital. Ou então, seja um investidor ainda iniciante que não se sente seguro com os mercados mais dinâmicos. Assim, ele não quer correr mais riscos. Porém, como disse no começo, que quem começa a ingressar neste mundo financeiro tem medo de tudo, e muitas perguntas. Será que é confiável aplicar nestes títulos? Será que este banco ou corretor existe mesmo? Não será um golpe? A gente ouve tanta coisa ultimamente. Por isso é necessário dar pequenos passos para se ter confiança e solidez. O conhecimento do que se está fazendo é sempre a chave do sucesso. Vamos falar sobre o perfil do investidor moderado. Esse investidor está entre os conservadores e os arrojados. Ele gosta de segurança, mas já possui tolerância a riscos de longo prazo. Assim, opta por investimentos mais arriscados dependendo da situação. Ele tem como características a versatilidade, sabendo aproveitar o melhor de cada investimento, seja sua segurança ou possível lucro acima da média. Esse perfil de investidor possui mais conhecimento do mercado e um patrimônio em crescimento, que já é grande o suficiente para diversificar em diferentes prazos. Assim, o moderado procura equilibrar rentabilidade versus risco. É um investidor que tem a segurança da renda fixa, mas também aplica parte de seus recursos em renda variável, buscando retornos acima da média do mercado. Este perfil de investidor tem um pouco mais de apetite ao risco e investe cerca de 20% de seu patrimônio em ações com maior possibilidade de ganho. Embora concentre o maior volume de seus investimentos em investimentos conservadores, admite perdas até certo limite. Este perfil de investidor tem expectativa de retorno em médios e longos prazos. E agora conheceremos o perfil do investidor arrojado ou agressivo. Esse investidor não sente muito frio na barriga. Ele entende que as perdas a curto prazo são momentâneas e necessárias para aproveitar lucros mais altos a longo prazo. Normalmente, o agressivo busca crescer o seu patrimônio para cumprir alguns objetivos da sua vida e, claro, se aposentar mais cedo para viver da renda de seus investimentos. Mesmo sendo arrojado, é muito recomendado que o investidor agressivo tenha uma reserva de emergência para situações do cotidiano que demandem dinheiro a curto prazo. Essa parcela da sua carteira é mais conservadora para garantir o resgate rápido em cerca de 24 horas, sem perda de rentabilidade. O perfil agressivo possui conhecimento de mercado, busca sempre boa rentabilidade e aceita exposições medianas ao risco em busca de ganhos maiores que a inflação a médio e longo prazo, mesmo com riscos de prejuízo. Assume posições mais concentradas com estratégias a fim de alcançar um maior retorno. É o investidor que prefere aplicar seus recursos em ações de empresas que oferecem maior probabilidade de retorno para aumentar seu patrimônio. Possui preparo técnico e emocional para acompanhar as oscilações do mercado,
pois busca acumular ganhos altos que superam a média de mercado. Sua perspectiva de retorno é de curto prazo. Bom, vamos ter atenção aos riscos que você corre. Imagine que você começou a investir hoje e se encantou com o mercado de ações. Então, mesmo sem entender muito bem o seu perfil de investidor, faz trades, negociação na corretora, de curto prazo, day trade e swing trade. Que se trata de comprar ações e vender no mesmo dia, ou bem no curto prazo em uma semana ou mesmo mês. Por ser conservador, ao perceber que o seu dinheiro está perdendo valor momentaneamente, o que é algo comum em renda variável, logo você venderá todos os seus ativos, e concretizará um prejuízo sem necessidade disso. Essa é uma característica clássica de investidor, que está aplicando em investimentos com riscos, que ele não suporta. Ele vende o ativo e encerra sua posição de forma emocional, levando prejuízo. E acaba entendendo que a bolsa de valores é uma casa de apostas. O mesmo acontece caso você seja arrojado e aplique o seu dinheiro a longo prazo, em investimentos conservadores. Ao perceber que o capital está crescendo a pequenas taxas mensais, logo encerra o ativo e não contabiliza nenhum lucro. Assim, o investidor de sucesso é aquele que é consciente e conhece a si mesmo. Esse conhecimento deve começar com um bom planejamento financeiro pessoal. Enquanto você não tiver metas de investimentos de acordo com objetivos, dificilmente você conseguirá realizar seus sonhos. Lembre-se da aula anterior, pois sem propósito de vida e objetivos, qualquer caminho que trilhar vai servir para que fique perdido. Existem algumas dicas que você pode seguir para não entrar em investimentos fora do seu perfil de investidor. Primeiro, nunca arrisque o que não está disposto a perder. Se um fundo multimercado de investimento mínimo de R$ 10.000, por exemplo, pode ter oscilações negativas de 5% em um mês, você deve aplicar consciente de que pode perder cerca de R$ 500 em um mês. Mesmo que esse tipo de situação aconteça apenas uma vez a cada 12 meses. Você precisa estar preparado para perder um pouco de dinheiro em um mês, para poder ganhar nos outros 11 meses. Portanto, nunca arrisque um dinheiro que você precisará ou que fará falta para você. Segundo, não concentre os seus investimentos. Se você é moderado, então evite concentrar investimentos em uma mesma categoria de risco. Você deve estudar e aproveitar o melhor de cada mercado para fazer uma carteira segura e lucrativa. E mesmo que você seja conservador ou agressivo, existem diversas opções para diversificar investimentos em um nível de risco similar. Terceiro, arriscar tudo, ou não arriscar nada. Não é porque você é arrojado que apostará todo o seu dinheiro em uma ação de alto risco. Investimentos não são apostas. Você deve arriscar de forma inteligente, aproveitando oportunidades claras. Arriscar apenas por ser agressivo não é inteligente da mesma forma que investir tudo o que tem em Tesouro Selic não é indicado. Se você já tem uma reserva de emergência com liquidez diária, você não precisa de mais aplicações em Tesouro Selic, ou CDBs de liquidez diária. Você deve renunciar a um pouco dessa segurança extrema para começar a aplicar em bancos pequenos e médios que têm o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Por mais que você faça diversos testes e análises, o seu perfil de investidor será definido no dia a dia. E é possível que ele mude com o tempo. Se você acha que é ultra-agressivo, por exemplo, e leva um prejuízo de 50%, pode ser que você descubra que talvez seja menos agressivo do que acreditava. O outro lado também é verdadeiro. Se você acredita ser muito conservador, mas não aguenta ver seu dinheiro crescendo lentamente, pode ser que você seja mais moderado do que imagina. Assim, a sua carteira de investimentos deve ser gerida conforme você evolui o seu autoconhecimento como investidor. Existem duas boas formas de descobrir se algo é muito arriscado ou muito conservador. O primeiro é vendo o resultado histórico. Procure pelas grandes valorizações e grandes desvalorizações. Tente entender o que causou essa volatilidade e imagine como você se sentiria com parte do seu dinheiro rendendo dessa forma. Segundo, comece aplicando uma quantia pequena de dinheiro. A verdade é que realmente acompanhamos apenas o que compramos. É como se você estivesse colocando o pé na água antes de mergulhar. E te aguardo na próxima aula. Seja mais rico.